Meu irmão, minha irmã, escute com o coração aberto, porque esta mensagem não chegou até você por acaso. Não veio parar diante dos seus olhos apenas como mais uma palavra bonita, nem como uma simples oração entre tantas outras, mas como um chamado do céu para alguém que já chorou demais, já suportou demais, já carregou pesos que ninguém viu, já atravessou noites em silêncio, já sorriu por fora, enquanto por dentro parecia não ter mais forças para continuar. E se esta palavra tocar a sua alma desde os primeiros instantes, permita que esse toque também se transforme em comunhão, inscrevendo-se neste canal para continuar caminhando conosco em oração, deixando o seu gostei como um sinal simples de fé, escrevendo nos comentários aquilo que o Espírito Santo despertar no seu coração e compartilhando esta mensagem com alguém que talvez esteja sofrendo em silêncio e precise sentir que Deus ainda se move por ele. Porque quando uma palavra como esta é espalhada, ela não viaja apenas pela internet. Ela entra em casas, alcança famílias, consola corações feridos e se torna instrumento de esperança nas mãos do Senhor. E para aqueles que forem tocados de maneira mais profunda e sentirem no coração o desejo livre, interior e sincero de cooperar com esta obra, há também a possibilidade de apoiar voluntariamente por meio do Pix do canal, disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não como obrigação, não como troca espiritual, não como pressão humana, mas como uma semente de gratidão lançada com amor, como um ato consciente de fé para ajudar esta luz a continuar acesa, para que mensagens de oração, proteção, consolo e direção sejam liberadas diariamente e cheguem a mais vidas que necessitam da presença de Deus. E agora, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, creia: o Deus Pai, o Deus vivo, o Deus que vê o secreto e conhece cada lágrima que caiu quando ninguém estava olhando, já ordenou socorro ao seu respeito, e os arcanjos do Senhor se movem em obediência à autoridade de Jesus Cristo, não por vontade própria, não como fonte de poder independente, mas como servos fiéis do Altíssimo, enviados para ministrar, guardar, guerrear, revelar e consolar aqueles que pertencem ao Senhor. Receba isso com fé, filho e filha do Deus Altíssimo. Você não está sozinho nesta dor, você não está abandonado nesta batalha. Você não foi esquecido no meio da tempestade, porque há uma movimentação invisível acontecendo ao redor da sua vida. Há ordem saindo do trono de Deus, há um cerco espiritual sendo levantado ao redor da sua casa, há anjos posicionados onde seus olhos naturais não conseguem enxergar, e há 3 presenças celestiais, Miguel, Gabriel e Rafael, movendo-se debaixo da soberania de Cristo para tocar justamente as áreas onde você mais precisa de livramento, direção e cura. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, com a alma apertada, com a mente cheia de ruídos, com medo do futuro, com angústia no peito, com uma sensação de perseguição invisível, como se alguma coisa sempre tentasse impedir sua paz, sua casa, sua família, seus planos, sua saúde, sua fé. Talvez você tenha dito em silêncio: Senhor, eu não aguento mais sofrer. E antes que essa frase terminasse dentro de você, o céu já tinha ouvido. Deus não despreza o gemido de um coração quebrantado. Deus não vira o rosto para quem clama no limite. Deus não abandona aquele que, mesmo ferido, ainda consegue sussurrar o nome de Jesus. E agora, neste momento, sinta espiritualmente a atmosfera mudando. Porque quando Deus se levanta para socorrer um filho, o inferno perde espaço, a escuridão recua, as setas invisíveis são quebradas, as armadilhas escondidas são expostas, e o exército do Senhor se posiciona. Miguel se levanta como guerreiro dos céus, Gabriel se aproxima como mensageiro da luz, Rafael caminha como instrumento de cura,
E todos eles se movem não para tomar o lugar de Deus, mas para cumprir a ordem do Deus que reina, do Cristo que venceu, do Senhor que tem todo o poder no céu e na terra. Há dores que ninguém consegue explicar completamente, porque não são apenas emocionais, nem apenas físicas, nem apenas familiares, nem apenas financeiras, nem apenas psicológicas. Existem dores que parecem ter raízes mais profundas, como se atrás de cada porta fechada houvesse uma resistência invisível, como se atrás de cada noite sem sono houvesse uma pressão espiritual, como se atrás de cada discussão dentro de casa houvesse uma força tentando roubar a paz, como se atrás de cada pensamento de desistência houvesse uma voz querendo convencer você de que Deus se esqueceu do seu nome. Mas ouça com fé, Deus não se esqueceu. E quando o Senhor envia socorro, Ele não envia socorro fraco. Ele não envia socorro atrasado. Ele não envia socorro confuso. Ele envia proteção na medida exata da batalha, direção na medida exata da dúvida, cura na medida exata da ferida. É por isso que, neste dia, a presença dos arcanjos do Senhor precisa ser contemplada com reverência, porque Miguel entra onde há guerra, Gabriel entra onde há confusão, Rafael entra onde há ferida. E por trás de cada ação deles está o comando santo do Pai, a autoridade invencível de Jesus Cristo e a fidelidade de um céu que não dorme enquanto você luta. O Salmo 91 nos revela uma verdade que precisa descer da mente para o coração. Existe abrigo em Deus, existe sombra no Altíssimo, existe esconderijo espiritual para quem confia no Senhor. Quando o salmista fala da proteção divina, ele não está descrevendo uma fantasia religiosa, mas uma realidade espiritual profunda. Deus guarda os caminhos dos seus filhos e dá ordens aos seus anjos a respeito daqueles que se refugiam nele. Perceba, meu irmão, minha irmã, a Escritura não diz que os anjos agem por capricho, por emoção ou por impulso próprio. Ela diz que Deus dá ordens. Isso significa que a sua proteção não depende do acaso, não depende da sorte, não depende da força do seu braço, não depende do humor das circunstâncias. A sua proteção nasce de uma ordem do Deus vivo. Quando Deus ordena, Miguel se move em guerra. Quando Deus ordena, Gabriel traz palavra e direção. Quando Deus ordena, Rafael se aproxima com cura e consolo. Quando Deus ordena, o mal encontra limites. Quando Deus ordena, a casa que parecia vulnerável passa a ser cercada por sentinelas invisíveis. Quando Deus ordena, o medo que parecia gritar começa a perder a voz, porque maior é o Senhor que guarda você do que qualquer ameaça que tenta cercar a sua vida. Imagine agora, com os olhos da fé, a sua casa sendo visitada pela ordem de Deus. Não imagine com superstição, mas com reverência bíblica, porque o Salmo 34 nos lembra que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus e os livra. Acampar significa permanecer, vigiar, guardar posição, estabelecer presença. Não é uma visita rápida, não é um toque superficial, é uma guarda estabelecida. E neste momento, enquanto você recebe esta palavra, creia que o Senhor conhece cada porta da sua casa, cada janela, cada corredor, cada canto onde o medo já entrou, cada quarto onde lágrimas já caíram, cada ambiente onde palavras duras foram ditas, cada lugar onde a ansiedade se instalou, cada espaço onde a tristeza tentou construir morada. E agora, pela autoridade de Jesus Cristo, a atmosfera espiritual começa a ser confrontada. Miguel se posiciona como guerreiro, com majestade santa, como líder dos exércitos celestiais, não permitindo que trevas avancem além do limite em que Deus estabeleceu. Gabriel atravessa a escuridão com luz, trazendo ao coração a certeza de que Deus ainda fala, ainda responde, ainda abre caminhos onde a mente humana só vê paredes.
Rafael caminha suavemente pelos lugares feridos como o bálsamo do céu, tocando memórias, dores escondidas, traumas antigos, enfermidades silenciosas, cansaços que você nunca conseguiu transformar em palavras. Receba isso com fé. A batalha que você enfrenta não é apenas o que aparece diante dos olhos. Daniel 10 nos mostra que há guerras invisíveis por trás de circunstâncias visíveis. Daniel orava, buscava a Deus, jejuava, esperava a resposta, e enquanto aos olhos humanos parecia haver demora, no mundo espiritual havia resistência, combate, movimento, intervenção. A resposta não estava esquecida, ela estava atravessando uma guerra. E Miguel aparece nesse contexto como aquele que entra na batalha, como auxílio poderoso no conflito invisível. Isso fala diretamente com você que ora e parece não ver mudança. Você que clama e sente como se o céu estivesse em silêncio. Você que pergunta por que uma porta não abre, por que uma situação não destrava, por que a paz não chega, por que a família continua em conflito, por que a mente continua cansada, por que o corpo continua abatido, por que certas lutas parecem se repetir. A demora não significa abandono. O silêncio aparente não significa ausência. Muitas vezes, enquanto você chora no quarto, Miguel está guerreando onde você não vê. Enquanto você tenta dormir e não consegue, Miguel está confrontando opressões invisíveis. Enquanto você pensa que está sozinho, Miguel está de pé, sob a ordem de Deus, enfrentando forças que queriam destruir sua fé antes que a resposta chegasse. E quando Miguel se move, a atmosfera muda. Há uma força santa que se levanta contra tudo aquilo que queria esmagar você. Correntes espirituais são quebradas, laços antigos começam a perder força, palavras de maldição que foram lançadas contra a sua vida são anuladas pelo poder superior do nome de Jesus. Armadilhas escondidas são despedaçadas, invejas são repelidas, opressões que rondavam sua casa são confrontadas, pesos espirituais que se acumulavam sobre sua mente são cortados. Miguel não entra como símbolo fraco, ele entra como guerreiro do Deus vivo. Mas entenda bem, Miguel não é adorado, Miguel não é fonte da salvação, Miguel não ocupa o trono, Miguel não substitui Cristo, Miguel serve, Miguel obedece, Miguel guerreia debaixo da ordem do Altíssimo. E exatamente por isso sua ação é poderosa, porque não vem de vontade própria, vem da autoridade do Deus que manda, do Senhor que governa, de Jesus Cristo que venceu principados e potestades. Então, quando você invoca a Deus por proteção, você não está pedindo a um céu distante que talvez se lembre de você. Você está clamando ao Pai que tem comando sobre exércitos celestiais, e Ele sabe enviar Miguel à frente quando a batalha exige guerra. Mas a sua dor não precisa apenas de guerra. Existem momentos em que você não precisa somente que algo seja quebrado. Você precisa entender para onde ir. Você precisa de luz. Você precisa de resposta. Você precisa de direção. Você precisa de uma palavra que atravesse a confusão. É aí que Gabriel se aproxima na mensagem como mensageiro da luz e da revelação. Em Lucas 1, Gabriel aparece trazendo anúncio, onde humanamente tudo parecia improvável. Ele aparece como portador de uma palavra divina que inaugura novos tempos, que atravessa impossibilidades, que revela que Deus está agindo antes mesmo que as circunstâncias consigam explicar. Quando Gabriel fala, o medo é confrontado pela promessa. Quando Gabriel traz a mensagem, a esterilidade da esperança é tocada pelo poder de Deus. Quando Gabriel aparece, aquilo que parecia fechado começa a ser visitado por uma possibilidade que não nasceu da lógica humana, mas da vontade soberana do Senhor. E hoje, meu irmão, minha irmã, Gabriel representa essa luz que entra na sua confusão, essa direção que chega quando você não sabe mais escolher, essa confirmação que Deus envia quando seu coração está cansado de perguntar:
Talvez você esteja vivendo dias em que sua mente parece uma sala cheia de vozes. Uma voz diz para desistir, outra diz que nada vai mudar, outra relembra seus erros, outra aumenta seus medos, outra acusa sua fé, outra mostra o futuro como um lugar escuro. Mas neste exato momento, pela misericórdia do Pai e em nome de Jesus Cristo, que Gabriel seja enviado para trazer clareza ao seu coração. Não uma clareza barulhenta, não uma resposta confusa, não uma emoção passageira, mas uma luz firme, uma direção santa, uma percepção espiritual que faz você reconhecer o caminho de Deus, mesmo em meio ao nevoeiro. Gabriel anuncia que Deus ainda fala. Gabriel anuncia que o céu não perdeu seu endereço. Gabriel anuncia que respostas podem chegar depois de longos silêncios. Gabriel anuncia que Deus abre caminhos onde pessoas fecharam portas. Gabriel anuncia que há propósitos que o sofrimento não conseguiu matar. Gabriel anuncia que a promessa de Deus não depende da força do ambiente, mas da fidelidade daquele que prometeu. E enquanto Miguel guerreia e Gabriel revela, Rafael se aproxima de um lugar que muitas vezes você tenta esconder, a ferida. Porque há sofrimentos que não se vencem apenas com coragem, há dores que precisam de cura, há lembranças que precisam de bálsamo, há traumas que precisam ser tocados por Deus com ternura, há cansaços que não saem com uma frase motivacional, há choros que ficaram presos no peito por anos. Há perdas que ninguém sabe o quanto ainda doem. Há decepções que você tenta disfarçar, mas que moldaram sua forma de confiar. Há noites em que seu corpo está deitado, mas sua alma continua andando por corredores antigos de medo, rejeição e abandono. E é aqui que Rafael, como instrumento de cura e consolo, entra na ministração como sinal da delicadeza de Deus. Rafael não vem para substituir o médico, nem para negar processos humanos, nem para fazer você desprezar cuidado, tratamento ou apoio. Rafael vem como sinal espiritual de que Deus também cura o invisível. Deus também toca o que não aparece em exames. Deus também consola o que não cabe em palavras. Deus também restaura aquilo que a alma carrega em silêncio. Sinta agora, pela fé, Rafael caminhando ao lado de você. Não como uma imagem fria, mas como mensageiro da compaixão do Deus que se inclina para os quebrantados. Onde Miguel entra com espada espiritual contra as trevas, Rafael entra com bálsamo sobre as cicatrizes. Onde Gabriel abre janelas de luz na mente confusa, Rafael derrama alívio sobre a alma cansada. Onde Miguel protege a casa contra ataques invisíveis, Rafael visita os quartos onde a tristeza ficou acumulada. Onde Gabriel anuncia que um novo tempo pode nascer, Rafael fortalece o coração para não desmaiar antes de chegar lá. Receba isso com fé. Deus não está apenas expulsando o mal ao seu redor. Deus está curando o estrago que muitas batalhas deixaram dentro de você. O Senhor não quer apenas que você sobreviva. Ele quer restaurar sua paz. Ele quer devolver sua respiração espiritual. Ele quer ensinar seu coração a confiar de novo. Ele quer que sua casa não seja apenas protegida por fora, mas pacificada por dentro. Hebreus 1,14 nos dá uma chave profunda ao ensinar que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Essa palavra precisa ser recebida com reverência, porque ela mostra que o cuidado de Deus não é abstrato. Deus usa meios. Deus envia ministros celestiais. Deus organiza socorro. Deus sustenta seus filhos de maneiras visíveis e invisíveis. E se você pertence a Cristo, se você se refugia no Senhor, se você tem clamado mesmo sem força, se você ainda segura a fé mesmo com mãos tremendo, então essa verdade fala com você. Há serviço celestial acontecendo em favor da sua vida. Miguel ministra proteção pela guerra espiritual. Gabriel ministra direção pela mensagem divina. Rafael ministra consolo pela cura que vem de Deus.
Eles não são o centro da fé. Cristo é o centro. Eles não são a salvação. Jesus é a salvação. Eles não são o caminho. Jesus é o caminho. Mas eles são servos enviados pelo Deus que ama você mais do que você consegue compreender. E o fato de Deus enviar servos mostra que Ele leva sua vida a sério, sua dor a sério, sua casa a sério, sua família a sério, suas noites a sério. Agora, meu irmão, minha irmã, pense na sua família, pense nas pessoas que você ama. Pense nos filhos, nos pais, no cônjuge, nos irmãos, naqueles que estão longe, naqueles que estão frios na fé, naqueles que você não consegue proteger com as próprias mãos. Quantas vezes você quis estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Quantas vezes você quis entrar na mente de alguém que ama para arrancar a tristeza? Quantas vezes você quis impedir uma decisão errada, uma amizade perigosa, uma influência destrutiva, um caminho de queda? Você não consegue estar em todos os lugares, mas Deus está. Você não consegue vigiar todos os passos, mas Deus vê. Você não consegue controlar todas as ameaças, mas Deus comanda o céu. E quando o Senhor estabelece guarda, Miguel pode ser enviado para levantar muralhas espirituais ao redor da casa. Gabriel pode ser enviado para trazer uma palavra que desperte quem está perdido. Rafael pode ser enviado para tocar feridas familiares antigas, curar ressentimentos, quebrar ciclos de dor e trazer consolo onde houve gritos, distâncias, friezas e mágoas. Talvez a sua casa tenha vivido dias pesados, talvez o ambiente pareça carregado, talvez discussões pequenas cresçam de forma desproporcional, talvez haja insônia, medo, pensamentos ruins, tristeza constante, portas que batem, palavras que ferem, silêncios que se acumulam. Mas receba esta palavra: uma casa entregue a Deus não fica sem cobertura. Pode haver luta, mas não falta socorro. Pode haver guerra, mas não falta exército celestial. Pode haver pressão, mas não falta ordem do trono. E neste momento, pela autoridade de Jesus Cristo, peça ao Pai que estabeleça a guarda sobre a sua casa. Visualize espiritualmente Miguel na entrada, como guerreiro que impede a aproximação de opressões. Visualize Gabriel trazendo luz aos ambientes onde a confusão dominava, como se uma janela espiritual se abrisse e a voz de Deus fosse lembrada novamente. Visualize Rafael passando pelos quartos, tocando travesseiros molhados de lágrimas, cadeiras onde pessoas choraram escondidas, mesas onde discussões aconteceram, portas atrás das quais alguém se sentiu sozinho. O céu não está indiferente ao seu lar. Deus sabe o que precisa ser quebrado, sabe o que precisa ser esclarecido, sabe o que precisa ser curado. Há momentos em que o sofrimento tenta convencer você de que tudo acabou. Ele fala alto, ele exagera o tamanho da noite, ele transforma um dia difícil em sentença eterna. Ele pega uma decepção e chama de destino. Ele pega uma crise e chama de fim. Ele pega uma oração ainda não respondida e chama de abandono. Mas hoje o Senhor está rasgando essa mentira diante de você. O que você está vivendo não é o fim da sua história. O vale não é o seu endereço definitivo. A batalha não é a sua identidade. A ferida não é o seu nome. O medo não é o seu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E debaixo da autoridade de Cristo, Miguel guerreia, Gabriel anuncia, Rafael consola, e a sua vida começa a ser novamente lembrada pela esperança. Receba isso com fé. Deus já ordenou socorro ao seu respeito. Talvez você ainda não veja tudo mudando por fora, mas algo já está sendo movido por dentro e ao redor. Às vezes, antes de a porta abrir, Deus quebra as correntes que prendiam a porta. Antes de a resposta chegar, Deus enfrenta resistências que atrasavam a resposta. Antes de a cura se manifestar, Deus começa a retirar o veneno da memória.
Antes de a paz tomar a casa, Deus começa a expulsar a atmosfera de guerra. Daniel 10 nos ensina também a perseverar. Daniel não parou de buscar porque a resposta parecia demorar. Ele continuou em postura de oração e o céu estava em movimento. Isso é para você que quase desistiu de orar. Isso é para você que pensou: eu já pedi tantas vezes. Continue, não porque Deus seja surdo, mas porque a oração mantém seu coração conectado ao trono, enquanto Miguel guerreia em regiões que você não vê. Continue, porque Gabriel pode estar trazendo uma palavra que ainda vai alinhar suas decisões. Continue, porque Rafael pode estar curando você em camadas, e algumas curas profundas não acontecem como relâmpago, mas como amanhecer. Primeiro uma pequena luz, depois um calor suave, depois a noite perdendo domínio, depois a alma respirando novamente. Continue, porque o Salmo 91 não promete ausência de todo conflito, mas promete refúgio, guarda, livramento e presença. Continue, porque o Salmo 34 não diz que os que temem ao Senhor nunca enfrentam ameaça, mas revela que há um acampamento celestial ao redor deles. Continue, porque Hebreus 1:14 mostra que há ministério invisível em favor dos herdeiros da salvação. Continue, porque Lucas 1 nos lembra que Deus pode anunciar começos divinos quando tudo parecia impossível. E agora, receba com fé uma palavra de discernimento. Nem toda luta é sinal de que você está fora da vontade de Deus. Às vezes, a luta aumenta justamente porque você está perto de uma resposta. Às vezes, a oposição cresce porque uma porta espiritual está para se abrir. Às vezes, o medo se intensifica porque a luz está chegando perto das áreas que a escuridão queria esconder. Quando Gabriel foi enviado em Lucas 1, o anúncio divino não veio para uma situação comum. Veio para inaugurar algo que ultrapassava a compreensão humana. Quando Miguel aparece em Daniel 10, ele aparece no contexto de resistência espiritual. Quando o Salmo 91 fala de anjos guardando caminhos, ele fala porque existem perigos no caminho. Quando o Salmo 34 fala de acampamento ao redor, é porque há ameaças ao redor. Então não interprete toda a pressão como derrota. Há pressões que anunciam que Deus está colocando ordem no invisível. Há guerras que antecedem livramentos. Há lágrimas que antecedem um nível novo de dependência. Há noites que antecedem a visita da luz. Há feridas que, quando entregues ao Senhor, se transformam em lugares de testemunho. Meu irmão, minha irmã, neste exato momento, enquanto você escuta, permita que o Espírito Santo conduza sua imaginação santificada para perceber sua vida cercada pelo cuidado de Deus. Não adore a imagem, não adore os arcanjos, adore o Senhor. Mas reconheça com fé que o Senhor sabe enviar seus servos. Veja Miguel avançando contra aquilo que você não conseguiu enfrentar. Veja Gabriel iluminando decisões que você adiou por medo. Veja Rafael tocando dores que você nunca contou completamente a ninguém. Veja sua casa envolvida por uma guarda celestial. Veja sua mente sendo coberta. Veja sua família sendo lembrada diante do trono. Veja suas noites sendo visitadas por paz. Veja seus caminhos sendo guardados. Veja as setas que vinham contra você perdendo direção. Veja a inveja sendo repelida. Veja palavras malignas caindo sem efeito diante do nome de Jesus. Veja os laços antigos sendo cortados. Veja portas espirituais indevidas sendo fechadas. Veja portas de Deus sendo preparadas. Veja o céu não como uma ideia distante, mas como uma realidade governada pelo Pai, centrada em Cristo e ativa em favor dos que clamam. Se você puder, ore comigo neste momento. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco agora na Tua presença com reverência, fé e necessidade, porque há momentos, Senhor, em que a alma humana chega ao limite e já não sabe mais explicar a própria dor.
Eu oro por este meu irmão, por esta minha irmã, por este filho e esta filha do Deus Altíssimo, que está ouvindo esta ministração, talvez com lágrimas nos olhos, talvez com o coração pesado, talvez com a mente cansada, talvez com medo de não suportar mais. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, envia socorro do teu trono, que toda a autoridade pertença a Cristo, que toda a glória seja dada ao teu santo nome, e que os arcanjos enviados por ti cumpram exatamente as ordens do céu sobre esta vida. Senhor, envia Miguel para guerrear por esta casa, pela mente desta pessoa, pelos caminhos dela, pela família dela, pelos filhos, pelos pais, pelo casamento, pelos sonhos, pelos planos, pelas portas que o inimigo tentou travar e pelas áreas que foram cercadas por medo, inveja, opressão e confusão. Que Miguel, debaixo da tua ordem e, em obediência ao nome de Jesus, se levante como guerreiro celestial contra toda a força maligna que tentou tocar esta vida. Que sejam quebradas agora, pelo poder de Jesus Cristo, correntes invisíveis, laços espirituais, armadilhas ocultas, palavras de maldição, ataques de inveja, perseguições espirituais, pesos de opressão, perturbações noturnas, setas contra a mente, ciladas contra a família e toda a obra das trevas que tentou roubar a paz. Senhor, que Miguel cerque a entrada desta casa, que Miguel se posicione nos caminhos, que Miguel seja enviado para confrontar aquilo que esta pessoa não consegue ver, mas sente. Que o som da batalha invisível seja vencido pelo comando do céu. Que toda presença contrária ao teu espírito seja repreendida. Que toda força que alimentava brigas, medo, desânimo, insônia e divisão seja submetida à autoridade de Jesus Cristo. Pai amado, envia também Gabriel como mensageiro da luz, da clareza, da direção e da resposta divina. Onde há confusão, traz entendimento. Onde há dúvida, traz discernimento. Onde há medo do futuro, sopra esperança. Onde há uma decisão difícil, abre uma percepção santa. Onde há portas fechadas, mostra quais portas vêm de ti e quais portas precisam permanecer fechadas. Que Gabriel, debaixo da tua ordem, anuncie ao coração desta pessoa que Deus não se esqueceu dela, que o céu ouviu suas orações, que respostas estão sendo preparadas, que começos divinos ainda podem nascer em lugares improváveis, que a luz do Senhor atravessa a escuridão e que nenhuma noite é maior do que a tua palavra. Pai, que a mente cansada receba clareza, que os pensamentos acelerados sejam aquietados, que a pessoa consiga reconhecer os sinais da tua vontade, que todo engano seja desmascarado, que toda falsa direção perca força, que toda voz de acusação seja silenciada e que a voz de Cristo, o bom pastor, seja percebida com paz, firmeza e verdade. Senhor, em nome de Jesus, unge os olhos espirituais deste meu irmão, desta minha irmã, para que ele não confunda atraso com abandono, guerra com derrota, silêncio com esquecimento, nem processo com fracasso. Que ele entenda que, assim como em Daniel, há batalhas invisíveis acontecendo, mas o céu se move por aqueles que oram. Que ele receba força para perseverar. Que ele receba coragem para continuar. Que ele receba discernimento para não abrir portas erradas por desespero. Que ele receba luz para caminhar no centro da tua vontade. Deus Pai, eu peço agora uma blindagem espiritual sobre esta casa. Que o sangue de Jesus Cristo seja proclamado sobre cada porta, cada janela, cada quarto, cada ambiente, cada memória, cada conversa, cada decisão, cada noite de sono, cada sonho, cada plano. Que nenhuma força das trevas tenha legalidade sobre aquilo que pertence ao Senhor. Que toda brecha seja fechada pelo arrependimento, pela fé, pela oração e pela entrega. Que Miguel esteja em guerra contra toda a opressão, que Gabriel esteja trazendo direção sobre cada escolha e que a presença do teu
Espírito Santo seja o centro de tudo, enchendo a casa com paz, santidade e luz. Pai, guarda a mente desta pessoa. Toca os pensamentos que se tornaram campo de batalha. Repreende pensamentos de desistência, pensamentos de morte, pensamentos de fracasso, pensamentos de culpa exagerada, pensamentos de medo constante, pensamentos de inferioridade e toda mentira que tentou se levantar contra a identidade de filho e filha do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, que esta mente seja coberta pela paz de Cristo, que o coração receba firmeza, que os caminhos sejam guardados, que a família seja cercada, que os inimigos invisíveis sejam dispersos, que as decisões sejam iluminadas, que a fé seja reacendida, que o céu se mova agora, não para exaltar anjos, mas para glorificar o Deus que envia, o Cristo que reina e o Espírito que consola. Amém. E se esta palavra está encontrando lugar dentro de você, permaneça em concordância com ela, não apenas ouvindo, mas caminhando junto nesta mesma fé, porque há mensagens que Deus usa para sustentar uma alma justamente no momento em que ela pensa em desistir. Por isso, se o seu coração reconhece que esta oração também é uma cobertura para a sua casa, inscreva-se neste canal e continue conosco nesta corrente diária de fé. Deixe o seu gostei como um sinal simples de concordância espiritual. Escreva nos comentários aquilo que você deseja entregar nas mãos de Deus e compartilhe esta mensagem com alguém que talvez esteja lutando em silêncio, precisando sentir que Miguel guerreia, Gabriel ilumina, Rafael consola, e o Senhor continua no controle de todas as coisas. E se, em algum momento, o Espírito Santo tocar seu coração para cooperar voluntariamente com esta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não como pedido, não como obrigação, não como troca por bênção, mas como uma semente livre de gratidão, lançada com amor por quem deseja ajudar esta luz a continuar acesa, alcançando lares, fortalecendo famílias, levando oração, direção, consolo e esperança a outras vidas que também precisam da presença de Deus. Porque quando você permanece, compartilha, comenta, apoia com fé e caminha junto, esta mensagem não termina em você. Ela continua avançando, como uma pequena chama nas mãos do Senhor, entrando em outros lares, atravessando outras noites e lembrando outros corações cansados de que o céu ainda se move por aqueles que clamam. E é justamente por isso que Daniel 10 precisa falar ainda mais. Fundo agora ao seu coração, porque a oração que você faz em secreto pode estar ligada a batalhas que seus olhos não veem, mas que Deus já está vencendo no mundo espiritual. Respire fundo agora, receba essa oração com fé. Não tenha pressa de sair deste ambiente espiritual. Algo foi colocado diante de Deus, algo foi entregue no altar, algo foi confrontado no invisível. E talvez você não consiga explicar, mas pode começar a sentir uma diferença, uma pequena paz entrando onde antes havia pressão, uma clareza surgindo onde antes havia ruído, uma força discreta levantando você por dentro. Não despreze o começo da paz. Às vezes, Deus não muda tudo de uma vez por fora, porque primeiro está reposicionando tudo por dentro. Miguel continua em guerra. Gabriel continua trazendo luz. Rafael se aproxima agora com mais intensidade, porque depois da guerra e da revelação, existe um lugar profundo onde Deus deseja derramar cura. E eu preciso falar com essa parte sua que cansou de ser forte. Sim, com essa parte que ninguém vê. Com essa parte que segura tudo. Com essa parte que ora pelos outros, mas quase nunca diz que também precisa de colo. Com essa parte que aprendeu a sobreviver, mas esqueceu como descansar. Rafael se aproxima dessa região da alma como instrumento do cuidado divino. E o Senhor quer tocar justamente onde você pensou que teria de conviver com a dor para sempre. Há feridas que se escondem atrás de hábitos. Há pessoas que trabalham muito para não sentir.
Há pessoas que cuidam de todos para não encarar o próprio vazio. Há pessoas que sorriem na igreja, no trabalho, na família, mas por dentro carregam uma exaustão antiga. Há pessoas que têm fé, mas estão machucadas. Há pessoas que amam Deus, mas não entendem por que doeu tanto. Há pessoas que não perderam a crença, mas perderam a leveza. Há pessoas que continuam orando, mas não conseguem mais sentir alegria. E o Senhor não está escandalizado com isso. Deus não se assusta com sua sinceridade. Deus não rejeita sua fraqueza. Deus não despreza sua alma cansada. Pelo contrário, o Pai se inclina, Cristo intercede, o Espírito consola, Miguel guarda, Gabriel ilumina, Rafael derrama bálsamo. Receba isso. A cura de Deus não vem para humilhar sua dor, vem para atravessá-la com amor. O céu não está dizendo pare de sofrer de forma fria. O céu está dizendo eu estou entrando no lugar do seu sofrimento para transformar aquilo que você sozinho não consegue transformar. Rafael, como sinal da cura que procede de Deus, toca as feridas que o tempo não resolveu. Toca aquela lembrança que ainda aperta quando surge. Toca aquela palavra que disseram e que ficou gravada como sentença. Toca aquela rejeição que fez você se sentir pequeno. Toca aquela traição que tornou difícil confiar de novo. Toca aquele luto que ainda visita seu peito em dias inesperados. Toca aquele medo que nasceu depois de uma perda. Toca aquela ansiedade que parece morar no corpo. Toca aquela tristeza que aparece quando a casa fica em silêncio. Toca aquela culpa que você carrega mesmo depois de ter pedido perdão a Deus. Toca aquela sensação de que você precisa merecer amor o tempo todo. Toca a criança interior ferida, o adulto cansado, o coração que quer descansar, a mente que quer parar de lutar. E enquanto Rafael toca como instrumento do Senhor, Miguel permanece como guarda para que aquilo que feriu você não volte a dominar. E Gabriel permanece como luz para que a cura não seja apenas alívio, mas também direção para um novo caminho. O Salmo 91 ganha uma profundidade ainda maior quando você entende que Deus guarda os caminhos. Caminhos falam de movimento, de decisões, de transições, de entradas e saídas, de processos. Deus não guarda apenas o lugar onde você está. Ele guarda o caminho por onde você precisa passar. Isso é precioso para quem tem medo do próximo passo. Talvez você não saiba o que fazer amanhã. Talvez exista uma decisão pendente. Talvez uma porta profissional, familiar, emocional ou espiritual esteja diante de você. Talvez você tema errar de novo, mas o Senhor diz que dá ordens aos seus anjos a respeito dos caminhos. Então peça ao Pai, guarda meu caminho. E creia que Miguel pode ser enviado para remover perigos invisíveis desse caminho. Gabriel, para iluminar a direção certa nesse caminho. Rafael, para fortalecer seus pés cansados durante esse caminho. Deus não promete que você nunca encontrará pedras, mas promete que não caminhará sem cuidado celestial. Deus não promete que você nunca será atacado, mas promete refúgio. Deus não promete que você entenderá tudo no instante, mas promete presença. E presença de Deus é mais forte do que explicação imediata. O Salmo 34:7 fala do anjo do Senhor acampado ao redor dos que temem a Deus. Pense nessa imagem, um acampamento ao redor. Não é apenas uma linha fina de proteção, é presença organizada, é posição estratégica, é guarda constante. É como se o céu estabelecesse vigília onde a vulnerabilidade humana não alcança. E hoje, sobre sua vida, declare com fé: Senhor, acampa ao meu redor, ao redor da minha mente para que pensamentos destruidores não encontrem domínio, ao redor do meu coração, para que a amargura não se transforme em morada, ao redor da minha casa, para que a divisão não encontre espaço, ao redor dos meus filhos, para que o mal não os seduza, ao redor do meu sono, para que a noite não seja território de medo, ao redor das minhas decisões, para que a pressa não me engane,
ao redor do meu corpo, para que eu não desmaie de cansaço, ao redor da minha fé, para que a dor não a apague. E nesse acampamento, pela ordem do Senhor, Miguel vigia como guerreiro, Gabriel guarda a lâmpada da direção acesa, Rafael mantém o bálsamo da cura sobre as feridas em processo. Lucas 1 também fala ao coração de quem acha que a vida ficou tarde demais. Gabriel aparece com mensagem divina em contextos que poderiam parecer improváveis, limitados, humanamente impossíveis. E isso precisa tocar você profundamente, porque o sofrimento muitas vezes envelhece a esperança. Ele faz você pensar que passou da hora, que perdeu oportunidades, que certas promessas ficaram para trás, que algumas restaurações não vão mais acontecer, que algumas portas não abrirão mais. Mas o Deus que envia Gabriel não está preso ao calendário do desespero. Ele entra em histórias marcadas por impossibilidades e anuncia que a palavra do Senhor ainda tem poder de gerar começos. Talvez Deus não faça do jeito que você imaginou. Talvez a resposta venha por um caminho diferente. Talvez o novo tempo não se pareça com o que você planejou. Mas Gabriel anuncia que Deus ainda tem palavra sobre o que parecia encerrado. E quando Deus fala, até o improvável se curva. Quando Deus envia luz, até a confusão perde força. Quando Deus anuncia propósito, até o passado ferido deixa de governar o futuro. Daniel 10, por outro lado, ensina que respostas podem enfrentar resistência, mas resistência não é vitória do inimigo. Resistência é apenas um sinal de que há conflito. Miguel surge como auxílio na batalha, e isso deve fortalecer sua fé. Talvez você esteja enfrentando resistências em série. Ora uma dificuldade financeira, ora uma crise familiar, ora uma enfermidade, ora uma confusão mental, ora uma porta que fecha sem explicação, ora um ataque de medo, ora uma sensação de peso. Mas hoje o Senhor abre seus olhos para entender que você não precisa interpretar tudo apenas no plano visível. Ore, vigie, entregue, busque, confie, permaneça, porque Miguel é enviado às guerras que você não poderia vencer com força humana. E quando Miguel guerreia sob o comando de Deus, aquilo que parecia superior começa a perder estrutura. O inimigo pode fazer barulho, mas não tem trono. Pode acusar, mas não tem autoridade final. Pode tentar cercar, mas não consegue ultrapassar a ordem do Deus vivo. Pode resistir, mas não consegue impedir o propósito quando o Senhor determina que a resposta avance. Hebreus 1,14 fecha esse entendimento com uma beleza pastoral imensa. Os anjos são enviados para servir. Pense nisso com humildade e gratidão. O Deus do universo, que não precisa de ninguém, escolhe mobilizar o céu em favor dos seus filhos. Isso não deve produzir orgulho, mas reverência. Isso não deve levar à idolatria de anjos, mas à adoração do Deus que os envia. Isso não deve fazer você buscar atalhos espirituais, mas confiar ainda mais em Cristo, porque é por causa dele que você é herdeiro da salvação. Os arcanjos do Senhor se movem ao redor da sua vida, porque pertencem ao reino de Deus, porque obedecem ao Rei, porque servem ao propósito santo do Pai. Miguel não guerreia por vaidade, guerreia por obediência. Gabriel não anuncia para impressionar, anuncia por missão. Rafael não cura para ser exaltado, ministra consolo porque Deus é misericordioso. Então, sempre que você pensar nos arcanjos, que seu coração suba mais alto até o trono, até o Pai, até Cristo, até a glória do Deus que cuida de você com detalhes que seus olhos não conseguem medir. Meu irmão, minha irmã, receba esta palavra sobre suas noites. Muitas batalhas se intensificam quando tudo silencia. Durante o dia, você se ocupa, responde mensagens, trabalha, resolve problemas, sorri, fala, tenta funcionar. Mas à noite, quando a casa desacelera, a mente começa a trazer medos, lembranças, perguntas, imagens, preocupações. Há pessoas que temem a noite porque a noite se tornou um campo de batalha. Mas hoje,
Em nome de Jesus, que suas noites sejam entregues ao Senhor. Que Miguel seja enviado para guardar o ambiente enquanto você dorme, confrontando perturbações, medos, pesadelos, opressões e todo o peso espiritual que tenta se aproximar. Que Gabriel seja enviado para trazer sonhos alinhados com Deus, pensamentos de esperança, clareza ao amanhecer, direção santa para o dia seguinte. Que Rafael seja enviado para tocar seu corpo enquanto descansa, aliviar tensões, aquietar o peito, acalmar a respiração, consolar a alma e lembrar seu coração de que você não precisa vigiar tudo sozinho. O Senhor guarda você. O Senhor não dorme. O Senhor permanece. O céu trabalha enquanto você descansa. Receba também uma palavra sobre sua mente. A mente é um lugar de batalha e também pode se tornar um lugar de encontro com Deus. O inimigo tenta plantar pensamentos como sementes venenosas. Você não vai conseguir. Deus se esqueceu. Sua família não tem jeito. Sua dor nunca vai passar. Você está sozinho. Você é fraco. Você falhou demais. Mas a palavra de Deus entra como espada e Miguel, guerreiro do Senhor, confronta essas mentiras com a verdade de Cristo. Gabriel traz luz para que você reconheça a diferença entre acusação e direção, entre culpa destrutiva e arrependimento verdadeiro, entre medo e prudência, entre pressa e obediência. Rafael toca a mente cansada, porque nem toda confusão é falta de fé. Às vezes é excesso de feridas, excesso de carga, excesso de noites mal dormidas, excesso de lutas acumuladas. Deus não acusa sua mente cansada. Deus a chama para descanso. E hoje o céu se move para que sua mente não seja prisão, mas território de renovação. Receba uma palavra sobre seu corpo. O sofrimento espiritual e emocional muitas vezes pesa no corpo. O peito aperta, a respiração encurta, os ombros endurecem, o sono quebra, o estômago reage, a cabeça dói, a energia desaparece. E embora devamos buscar cuidado, tratamento e sabedoria, também podemos pedir ao Deus da vida que derrame graça sobre o corpo abatido. Rafael, como instrumento de cura, representa esse toque de Deus que alcança a fragilidade humana. Que o Senhor visite seu corpo com descanso, que a tensão acumulada seja aliviada, que a ansiedade perca força, que a exaustão seja reconhecida e tratada com misericórdia, que você não se culpe por estar cansado. Até os fortes precisam ser cuidados, até os que oram precisam de colo, até os que sustentam a família precisam ser sustentados por Deus. E enquanto Rafael ministra cura, Miguel protege contra o medo que tenta transformar sintomas em pânico, e Gabriel traz discernimento para procurar ajuda certa, tomar decisões sábias e não negligenciar o cuidado com a vida que Deus lhe deu. Receba uma palavra sobre sua família. O inimigo gosta de atacar laços, porque sabe que uma casa ferida gera muitas dores ao mesmo tempo. Ele tenta transformar pequenas diferenças em grandes distâncias. Tenta transformar palavras impensadas em muros. Tenta transformar cansaço em frieza. Tenta transformar preocupações financeiras em acusações. Tenta transformar silêncio em rejeição. Mas o Deus que guarda caminhos também guarda alianças quando elas são entregues a Ele. Peça ao Senhor que Miguel entre nas guerras invisíveis da sua família, quebrando ciclos de briga, agressividade, inveja, competição, mágoa e divisão. Peça que Gabriel traga palavras certas, conversas necessárias, pedidos de perdão, entendimento, discernimento e coragem para reconstruir. Peça que Rafael toque feridas geracionais, dores antigas, traumas familiares, ausências, abandonos e ressentimentos. Há casas que não precisam apenas de dinheiro, precisam de paz. Há famílias que não precisam apenas de soluções externas, precisam de cura interna. Há relacionamentos que não precisam apenas de tempo, precisam de intervenção do céu. E Deus sabe exatamente onde tocar.
Receba uma palavra sobre portas fechadas. Às vezes a porta fechada é proteção, às vezes é resistência, às vezes é tempo, às vezes é direção errada. Por isso você precisa de Miguel, Gabriel e Rafael atuando sob a ordem de Deus. Miguel guerreia contra portas que foram travadas por opressão e oposição espiritual. Gabriel revela quais portas são de Deus e quais eram distrações perigosas. Rafael cura a ansiedade que faz você tentar arrombar portas por medo de ficar para trás. Nem toda porta fechada é inimigo. Algumas são livramento. Nem toda demora é derrota. Algumas são preparo. Nem todo silêncio é ausência. Algumas vezes é Deus formando escuta. Mas quando a porta é de Deus e o tempo chega e a resistência é confrontada, ninguém consegue impedir. O Senhor abre, Miguel guarda, Gabriel confirma, Rafael fortalece seus passos. E você entra não como alguém desesperado, mas como filho e filha do Deus Altíssimo, conduzido pela mão do Pai. Receba uma palavra sobre traumas. Trauma é quando uma dor antiga continua reagindo como se ainda estivesse acontecendo. É quando algo que passou continua mandando sinais ao corpo, à mente, ao coração. É quando uma memória se torna alarme. Mas Deus não está preso ao tempo. Ele pode tocar lembranças antigas com graça presente. Rafael, instrumento de cura, entra nessa dimensão como sinal de que o céu sabe visitar o ontem. Miguel guarda você para que a lembrança não se transforme novamente em prisão. Gabriel traz entendimento para que você consiga nomear o que aconteceu sem ser definido pelo que aconteceu. Jesus entra como Senhor da história inteira, não apenas do seu presente. E hoje, onde houve abuso, rejeição, humilhação, perda, abandono, medo, vergonha, culpa, Deus começa a derramar uma cura que não nega a dor, mas tira dela o direito de governar sua identidade. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que perdeu. Você não é o pior dia da sua vida. Você é filho, você é filha. Você é amado, amada, guardado, guardada, e ainda há futuro em Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez enquanto esta mensagem avança, algo dentro de você esteja sendo mexido. Talvez você sinta vontade de chorar. Chore diante de Deus. Lágrima na presença do Senhor não é fraqueza, é linguagem da alma. Talvez você sinta um peso saindo aos poucos. Receba. Talvez você ainda não sinta nada. Permaneça. A fé não depende de sensação imediata. O céu se move porque Deus é fiel, não porque suas emoções conseguem acompanhar tudo. Miguel não deixa de guerrear porque você se sente fraco. Gabriel não deixa de anunciar porque você ainda está confuso. Rafael não deixa de curar porque você ainda chora. A ação de Deus não é medida pelo tamanho da sua percepção, mas pela grandeza da sua misericórdia. Continue ouvindo, continue recebendo, continue entregando. Há camadas sendo tocadas, há resistências caindo, há esperança voltando, a paz se aproximando. E agora, veja espiritualmente o cerco celestial ao redor da sua vida. Nos cantos da casa, sentinelas invisíveis. Na entrada, proteção. Sobre a mente, cobertura. Sobre os caminhos, guarda. Sobre a família, intercessão. Sobre as noites, vigilância. Sobre as feridas, bálsamo. Miguel permanece firme e a atmosfera ao redor dele é de autoridade, como se o céu inteiro dissesse às trevas: até aqui e não além. Gabriel permanece luminoso e a presença dele parece uma palavra atravessando a neblina. Deus ainda responde, Deus ainda guia, Deus ainda abre caminhos. Rafael permanece próximo e sua presença parece um consolo descendo devagar. Deus viu sua dor, Deus ouviu seu choro, Deus está curando o que você achou que ninguém podia tocar. E acima de todos, infinitamente acima, está o Senhor, o Deus Pai, entronizado em santidade, e Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele diante de quem todo joelho se dobrará,
aquele cujo nome tem autoridade sobre todo poder, toda opressão, toda doença, todo medo, toda acusação, toda noite, toda ameaça. Não tenha medo de consagrar novamente sua vida. Consagrar é dizer: Senhor, tudo é teu. Minha casa é tua, minha família é tua, minha mente é tua, meu corpo é teu, meus sonhos são teus, minhas decisões são tuas, minhas noites são tuas. Meu passado é teu, meu futuro é teu, minhas feridas são tuas, minhas batalhas são tuas. Quando você entrega, Deus governa. E quando Deus governa, Miguel recebe ordem para guerrear onde havia vulnerabilidade. Gabriel recebe ordem para iluminar onde havia confusão. Rafael recebe ordem para curar onde havia dor. E sua vida deixa de ser um território entregue ao medo para se tornar um altar guardado pelo Senhor. Isso não significa que você nunca mais enfrentará lutas. Significa que suas lutas não terão a palavra final. Significa que o mal não tem direito de posse. Significa que a dor não será seu Deus. Significa que o medo não será seu guia. Significa que Jesus reina, e onde Jesus reina, o céu se move. Agora, perto do final desta ministração, eu quero conduzir você a uma segunda oração. Uma oração de cura, bálsamo, consagração, renovação e permanência da guarda celestial. Não ore com pressa. Ore como quem entrega a própria vida no colo do Pai. Ore como quem já tentou carregar tudo sozinho e agora permite que Deus toque. Ore como quem sabe que Miguel guerreou, Gabriel iluminou e Rafael agora derrama consolo sobre as regiões mais profundas da alma. Se puder, coloque a mão sobre o coração ou simplesmente incline sua atenção para Deus e ore comigo com fé. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego agora nas tuas mãos este coração cansado, esta mente sobrecarregada, esta casa, esta família, estes sonhos, estas decisões, estas noites, estas feridas e estes caminhos. Senhor, eu reconheço que todo poder vem de Ti, que toda autoridade pertence a Jesus Cristo, que toda cura verdadeira procede do Teu amor e que os Teus arcanjos são servos fiéis enviados para cumprir as Tuas ordens. Pai, eu te peço agora, ordena que Rafael seja enviado como instrumento de cura, bálsamo e restauração sobre esta vida. Que Rafael, em obediência ao Teu comando, derrame consolo sobre o coração ferido, sobre a mente cansada, sobre os traumas escondidos, sobre as lembranças dolorosas, sobre as áreas emocionais que ainda sangram em silêncio. Que o bálsamo do céu toque aquilo que a pessoa não consegue explicar. Que a tua cura alcance a rejeição, a culpa, a vergonha, o medo, a ansiedade, a tristeza, o luto, a exaustão, a solidão e toda a dor que se acumulou ao longo dos anos. Senhor, visita agora o corpo abatido, derrama descanso sobre os músculos tensos, paz sobre o peito apertado, alívio sobre a respiração pesada, serenidade sobre o sono, força sobre os ossos cansados, esperança sobre os dias difíceis. Que esta pessoa não se sinta condenada por estar cansada, mas acolhida pelo teu amor. Que ela entenda que o Senhor não despreza vasos quebrados, mas os toma nas mãos e os refaz com paciência. Pai, em nome de Jesus, que Rafael toque esta casa com cura. Onde houve gritos, derrama mansidão. Onde houve silêncio frio, derrama reconciliação. Onde houve medo, derrama segurança. Onde houve enfermidade, derrama fortalecimento. Onde houve divisão, derrama humildade. Onde houve tristeza, derrama alegria serena. Onde houve lembranças pesadas, derrama renovação. Que cada ambiente desta casa seja consagrado ao Senhor. Que os quartos sejam lugares de descanso e não de tormento.
Que a sala seja lugar de paz e não de conflito. Que a mesa seja lugar de comunhão e não de acusação. Que as portas sejam guardadas. Que as janelas sejam cobertas. Que o ambiente espiritual seja limpo pela presença de Deus. Pai, mantém Miguel em guarda contínua sobre esta família, guerreando contra todo ataque invisível, contra toda inveja, contra toda palavra maligna, contra toda opressão, contra toda tentativa de divisão e destruição. Mantém Gabriel trazendo luz, respostas, direção, discernimento, confirmação e esperança para cada decisão importante. Mantém Rafael ministrando cura constante, porque há processos que precisam de permanência, há feridas que precisam de cuidado contínuo, há almas que precisam aprender a descansar novamente. Senhor, eu consagro agora os filhos desta pessoa, se ela os tem. Consagro os pais, os irmãos, o casamento, os relacionamentos, as amizades, os caminhos profissionais, os estudos, os projetos, os sonhos e as decisões. Que nenhum plano das trevas prospere contra aquilo que foi colocado nas tuas mãos. Que as noites sejam guardadas, que os sonhos sejam protegidos, que os pensamentos sejam purificados, que as decisões sejam conduzidas, que as portas certas se abram no tempo certo, que as portas erradas permaneçam fechadas, mesmo que o coração não entenda no momento. Que toda ansiedade sobre o futuro seja substituída por confiança. Que toda culpa sobre o passado seja lavada pelo perdão de Cristo. Que todo medo do presente seja envolvido pela tua presença. Pai, eu te peço, estabelece uma guarda celestial contínua, não como superstição, mas como cumprimento da tua palavra, pois o Senhor dá ordens aos teus anjos, o Senhor cerca os que te temem, o Senhor envia espíritos ministradores, o Senhor responde orações, o Senhor guerreia por aqueles que se refugiam em ti. Que esta pessoa sinta agora uma paz que não vem das circunstâncias, mas do teu trono. Que ela chore, se precisar chorar, mas que chore sendo abraçada por ti. Que ela descanse, se estiver cansada, sabendo que Miguel não abandona a guarda, Gabriel não deixa a luz apagar, Rafael não interrompe o bálsamo, e acima de todos está Jesus Cristo, fiel, presente, poderoso e misericordioso. Pai amado, renova a fé, sopra a vida onde havia desânimo, reacende a esperança onde havia cinzas, devolve a vontade de viver, de orar, de sorrir, de tentar de novo, de confiar de novo. Cura a relação desta pessoa consigo mesma, cura a imagem que ela tem de ti, para que não te veja como distante, mas como pai. Cura a forma como ela interpreta a própria história, para que não se veja como abandonada, mas como sustentada até aqui. Cura a memória das noites em que ela pensou que não conseguiria sobreviver. Cura a sensação de estar sempre em perigo. Cura a exaustão de quem vive em alerta. Cura o coração que espera uma notícia, uma resposta, um livramento, uma porta, uma reconciliação, uma melhora, um milagre. Senhor, se a resposta ainda está a caminho, dá força. Se a batalha ainda está acontecendo, envia Miguel. Se a direção ainda não está clara, envia Gabriel. Se a dor ainda está aberta, envia Rafael. E em tudo, que o nome de Jesus seja glorificado, porque é por Ele, para Ele e nele que encontramos salvação, proteção, direção e cura. Amém. Agora permaneça em paz por alguns instantes. A oração terminou, mas o cuidado de Deus não terminou. A palavra foi dita, mas o céu continua em movimento. A sua casa não ficou do mesmo jeito no mundo espiritual quando você a entregou ao Senhor. A sua mente não ficou sem cobertura quando você clamou. A sua dor não ficou ignorada quando você abriu o coração. Miguel continua em missão, guerreando contra aquilo que queria roubar sua paz. Gabriel continua em missão, trazendo luz aos lugares onde você precisa discernir. Rafael continua em missão,
ministrando cura nas áreas que ainda estão sensíveis. E o mais importante, o Pai continua no trono, Jesus continua reinando, o Espírito Santo continua consolando. Você não precisa entender todos os detalhes do invisível para confiar no Deus que governa o invisível. Você não precisa ver cada batalha para saber que o Senhor luta por você. Você não precisa sentir força o tempo todo para ser sustentado. Às vezes, a maior fé é simplesmente continuar respirando diante de Deus e dizer: Senhor, eu confio, mesmo ferido. Meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça. Deus não abandona os seus. Ele pode permitir processos, mas não abandona. Pode haver noites, mas Ele não abandona. Pode haver guerras, mas Ele não abandona. Pode haver silêncio aparente, mas Ele não abandona. Pode haver demora, mas Ele não abandona. A presença dos arcanjos nesta mensagem é sinal de um Deus que mobiliza socorro, mas o coração da mensagem é ainda maior. O próprio Deus está com você. Miguel protege porque Deus mandou. Gabriel anuncia porque Deus falou. Rafael cura porque Deus se compadece. Tudo começa no Pai, passa pela autoridade de Jesus Cristo e se manifesta pelo cuidado do céu. Então levante sua cabeça, mesmo que devagar. Respire novamente. A sua vida ainda está nas mãos de Deus. A sua casa ainda pode ser cheia de paz. A sua família ainda pode ser alcançada. A sua mente ainda pode ser renovada. O seu corpo ainda pode ser fortalecido. A sua história ainda pode ter capítulos que você nem imagina. Quando o medo tentar voltar, lembre-se do Salmo 91. Deus dá ordens aos seus anjos. Quando a sensação de ameaça se aproximar, lembre-se do Salmo 34. Há acampamento espiritual ao redor dos que temem ao Senhor. Quando a resposta parecer atrasada, lembre-se de Daniel 10. Há batalhas invisíveis, mas Miguel entra na guerra. Quando tudo parecer improvável, lembre-se de Lucas 1. Gabriel traz anúncios divinos onde a lógica humana não vê saída. Quando você se sentir pequeno, lembre-se de Hebreus 1:14. Deus envia espíritos ministradores em favor dos herdeiros da salvação. Essas passagens não são enfeites religiosos, são âncoras para dias difíceis. Elas lembram que o céu não está vazio, que a oração não é inútil, que a proteção não é imaginação, que a direção não morreu, que a cura ainda é possível, que Deus continua sendo Deus no meio da sua dor. A partir de hoje, declare sobre sua casa: esta casa pertence ao Senhor. Declare sobre sua mente: minha mente será guardada por Cristo. Declare sobre sua família: o céu se move em favor dos que amo. Declare sobre sua noite: não dormirei debaixo do medo, mas debaixo da proteção de Deus. Declare sobre suas feridas: Rafael ministra cura por ordem do Pai, e Jesus é meu restaurador. Declare sobre suas batalhas: Miguel guerreia, mas Cristo reina. Declare sobre suas dúvidas: Gabriel traz luz, mas a palavra de Deus é minha direção. Declare sobre seu futuro: eu não caminho sozinho. E quando o sofrimento tentar dizer que você não suporta mais, responda com fé: eu talvez não suporte sozinho, mas não estou sozinho. O Pai está comigo. Jesus reina sobre mim, o Espírito me consola, Miguel guarda minhas batalhas, Gabriel ilumina meus caminhos, Rafael toca minhas feridas, o céu se move e eu permanecerei de pé. Que esta mensagem fique gravada na sua alma como um marco, não como superstição, não como emoção passageira, mas como lembrança santa de que Deus viu você no limite e enviou palavra de consolo. Talvez o problema ainda precise de passos práticos. Talvez você ainda precise conversar, buscar ajuda, tomar decisões, perdoar, pedir perdão, procurar tratamento, organizar a vida, recomeçar com paciência. Faça isso. A fé não elimina a responsabilidade, a fé dá força para caminhar, mas caminhe sabendo que você não está caminhando sem cobertura. Miguel vai à frente nas guerras invisíveis.
Gabriel traz direção quando o caminho parecer incerto. Rafael ministra cura quando o coração pesar. E Deus, acima de tudo, segura você com amor de Pai. O mal não terá a última palavra. A dor não terá a última palavra. A noite não terá a última palavra. A última palavra pertence ao Senhor. E agora, antes de encerrar, receba esta bênção. Que o Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, estabeleça uma blindagem celestial sobre você e sua família. Que Miguel seja enviado contra toda obra maligna, contra toda inveja, contra toda opressão, contra todo laço do passado, contra toda ameaça invisível e contra tudo que tenta roubar sua paz. Que Gabriel seja enviado com luz, resposta, direção, esperança, discernimento e confirmação divina para que você não caminhe perdido. Que Rafael seja enviado com bálsamo, cura, consolo, restauração emocional, fortalecimento do corpo e paz profunda para sua alma. Que sua casa seja cercada, que suas noites sejam guardadas, que sua mente seja protegida, que seu coração seja curado, que seus filhos sejam cobertos, que seus caminhos sejam iluminados, que seus sonhos sejam consagrados, que suas decisões sejam guiadas, que o nome de Jesus seja exaltado em cada canto da sua vida e que a partir deste momento, mesmo que você ainda tenha desafios, você saiba com certeza, Deus já começou a agir. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela termine apenas em você. Permita que ela continue caminhando como uma bênção enviada a outros corações. Inscreva-se neste canal para permanecer conosco nesta jornada de oração, proteção e fé. Deixe o seu gostei como um gesto simples de comunhão com esta palavra. Escreva nos comentários uma frase de entrega, de confiança ou o nome de alguém por quem você deseja oração. E compartilhe esta mensagem com uma pessoa que esteja precisando de proteção, cura, resposta ou livramento, porque talvez ela esteja atravessando uma noite silenciosa, e esta palavra seja justamente o sinal de Deus que ela precisava receber hoje. E para aqueles que foram tocados de maneira mais profunda e sentirem no coração o desejo livre, sincero e voluntário de cooperar com esta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, não como cobrança, não como obrigação, não como apelo material, mas como uma semente de gratidão e aliança, um gesto consciente de fé, para ajudar esta luz a continuar acesa, para que diariamente mais lares sejam alcançados, mais famílias sejam fortalecidas, mais corações sejam consolados e mais vidas recebam direção, esperança e presença de Deus. Que cada pessoa que permanecer aqui, que compartilhar, que orar junto, que apoiar com amor, se assim sentir no coração, faça parte desta mesma missão espiritual, levar a palavra mais longe, manter viva esta corrente de fé e permitir que outros também descubram que Deus não abandona os seus. Que Miguel continue guerreando por você, que Gabriel continue trazendo luz aos seus caminhos, que Rafael continue derramando cura sobre suas feridas, e que o Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, mantenha sobre sua vida, sua casa e sua família uma cobertura de paz, proteção e esperança hoje e em todos os dias que virão.